Qual é a maior qualidade de um mentor? Eu sou Marcos Wunderlich, presidente do Instituto Olos. Eu atuo como formador de mentores, de coaches e de advisors. Ou seja, são pessoas que atuam no atendimento de outras pessoas. Então, eu entendi que esses profissionais, eles devem entender com certa profundidade a natureza humana e a natureza também da realidade, e que grande parte assim das soluções que eles podem oferecer aos seus clientes reside nesse entendimento. E além disso, também na capacidade assim de ampliar a visão do cliente, ou seja, assim, numa linguagem mais comum, de abrir a mente do cliente. Esse é um aspecto assim muito importante. Mas de um modo geral, assim, eu entendo que a maior qualidade de um mentor, né, ou também de profissionais de coaching, de advice, aconselhadores e toda a gama de profissionais, né, que atendem pessoas, é a capacidade de obter resultados junto ao cliente e que esses resultados transcendam inicialmente o esperado pelo cliente. Eu vou dar assim um exemplo simples. Vamos supor, você tem uma dor de cabeça e vai ao médico, né? E ele receita assim, uma substância, lá, um remédio, um comprimido, que elimina a tua dor de cabeça, né? Isso aí é o resultado esperado. Mas o médico ele pode ir além disso, sim, de diferentes formas. Por exemplo, ele pode, vamos supor assim que o médico te aconselhe a fazer exercícios, a tomar um suplemento vitamínico ou te dê vários conselhos, simples ou não, para você manter e melhorar a tua saúde. Ou seja, o médico ele foi além do esperado, né? E de certa forma ele encantou o cliente. Então, no caso de um mentor, esse encantamento do cliente ele vai ser obtido pelo que eu chamo de relacionamento diferenciado e humanizado. Ou seja, é um relacionamento assim que contém vários diferenciais qualitativos, né? Uma espécie de ações muito além do trivial, do comum, do corriqueiro. Então vamos citar aqui alguns princípios. Eu vou citar aqui 5 princípios, os 5 componentes desse relacionamento diferenciado e humanizado, né? Sendo que esses componentes certamente são frutos do desenvolvimento pessoal, né, do próprio mentor. Mas o primeiro componente que eu quero trazer aqui é que o mentor ele precisa, né, querer bem as pessoas, né, de um modo geral. E com isso, obviamente, querer bem, né, o seu cliente que está chegando. E isso significa ter espontaneamente assim, uma forma natural de uma prontidão, de um comprometimento, de um estado de atenção, de atender com uma alegria interior natural, né, que inclui o desejo de bem-estar das pessoas e, obviamente, do cliente pelo seu sucesso no mundo. Isso é muito importante, também o sucesso no mundo. E aí nós vamos trabalhar com as pessoas de uma forma bastante adequada, segundo as necessidades dela. Mas o segundo componente é entender exatamente o cliente. Isso significa capturar a real necessidade do cliente. Porque muitas vezes assim o cliente ele pede algo que ele acha que precisa, mas na realidade a necessidade verdadeira é bem outra. Eu vou dar assim um exemplo real. Uma determinada cliente, ela queria montar uma loja num shopping, né? E meses depois dela ter recebido mentoria de negócios e montado lá sua loja, seu negócio, né, a cliente reclamou para o mentor, né, que ela continuava infeliz e que não adiantou nada montar a tal da loja no shopping. Então veja bem, um mentor ele precisa, né, dar um atendimento diferenciado, para ele poder usar também a sua sensibilidade para captar a real necessidade do cliente. No caso dessa senhora, ela buscava uma realização pessoal e não a loja, né? E ela confundiu tudo isso na sua imaginação, né, como sendo proprietária de uma loja a faria feliz. Então, um mentor ele precisa ir mais a fundo, precisa investigar mais e ter muita sensibilidade e intuição para poder ver qual é a real necessidade do cliente e não acreditar só no que o cliente fala e diz, né? E um terceiro componente que eu quero trazer aqui é a clareza de intenção. Um mentor, ou seja, na relação entre o profissional e o cliente, a clareza de intenção ela faz com que você que não se perca, assim, por exemplo, a sinceridade, a honestidade,
o estado de clareza de intenção, ele é um aspecto muito importante, né? A intenção é um aspecto profundo do ser humano. Então, quando uma pessoa não é muito cultivada, quando ela não se trabalhou muito, é fácil muitas pessoas criarem segundas e terceiras intenções. E isso é muito danoso nas relações, né? Então, um aspecto interessante assim que eu descobri quanto à clareza de intenção é que essa clareza ela gera confiabilidade do cliente no mentor, né? E a partir dessa confiabilidade nasce assim uma relação de amizade genuína entre ambos, sabe? É um bem querer mútuo. Isso significa um clima de comunhão. E hoje em dia é muito precioso assim um clima de comunhão, um clima em que um pode escutar o outro, um pode beneficiar o outro, né? E a humanidade ela está precisando muito assim de boas interações, de bons relacionamentos, né? Porque isso é na realidade uma expressão do amor incondicional. Esse é um aspecto assim importantíssimo também para poder dar um diferencial qualitativo ao cliente, né? E o quarto componente que eu quero trazer aqui para vocês é o comprometimento do mentor pelo próprio sucesso e pelo desenvolvimento do cliente. Então isso é algo assim muito natural quando a gente age como pessoa humanizada. Eu acho meio estranho falar de pessoas humanizadas, mas é isso que a gente precisa falar, porque essa questão da humanização, ela surge quando renasce dentro de cada pessoa, né, dentro de cada um de nós, uma nova consciência, uma consciência mais plena da vida, né, que gera assim, um amor mais profundo, uma compreensão mais profunda das pessoas, da vida. Quando a gente deixa de lado assim, essa robotização, a prisão ao eu, a prisão ao controle, deixamos de lado assim, esse apego ao ter, e a gente acaba priorizando mais o ser, né? Quando novamente a gente consegue ver a beleza da vida e a beleza das pessoas. Então a humanização, né, de um mentor, ele faz com que ele aspire internamente pelo sucesso do outro, pelo bem-estar do outro, pelo desenvolvimento do outro, né? Isso significa que a gente deseja que ele viva bem, que ele tenha uma vida plena, uma vida feliz. Ou seja, nós ajudamos esse nosso cliente a humanizar-se também, de viver de acordo com as leis universais, né, que permitem uma realização pessoal e profissional, obviamente. Então, nas minhas formações de profissionais, de mentoria, de coaching ou de advice, né, pelo Instituto Olos, que eu faço já há muitos anos, eu priorizo muito o fornecimento de ferramentas, né, e de referenciais, né, que permitem ao profissional entender melhor a vida e a beneficiar pessoas de um modo assim mais genuíno, de acordo com as próprias leis da vida. Um processo de muita coerência com a vida. Agora, o quinto componente que eu quero trazer aqui, ele é um aspecto assim mais profundo, mais especial e não é obrigatório, claro, pois depende muito do grau evolutivo do próprio mentor. Mas trata-se de proporcionar ao cliente, além de um processo de mentoria, né, com relacionamento diferenciado e humanizado, como a gente tratou agora, mas que através de certas atitudes, de certas posturas, de certas palavras, levar o cliente a compreender a vida sob um ponto de vista que ative uma felicidade interior mais profunda e plena. Porque na realidade a grande aspiração das pessoas é a felicidade, mas eu estou falando de uma felicidade mais profunda, plena da vida. É uma felicidade que independe de situações ou de conquistas externas. Então é a felicidade natural que reside dentro de cada um, né? Uma felicidade assim, que só pode ser vivida a cada momento, né? No momento presente, independente de qualquer situação externa. É que essa felicidade plena está muito encoberta pelo nosso excesso de ego, pelo nosso excesso de pensamentos, mas de uma certa forma, quando se remove essa nuvem, essa felicidade ela acaba surgindo de um modo natural. Mas poucas pessoas conhecem essa felicidade plena. Então, os mentores, assim, formados por mim, eles geralmente podem exercer essa ação de apresentar, né, e ativar essa felicidade plena de um modo mais hábil e é um pano de fundo assim, nas atividades comuns da mentoria.
né? Então, mas obviamente isso aqui se trata de algo opcional, nada obrigatório aos mentores, né? Ou na mentoria. Mas isso também vai depender da consciência e do conhecimento de cada mentor. Mas que tudo isso pode levar ainda uma diferença assim mais profunda ao nosso cliente. Então, dá um like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no canal, faça uma reflexão sobre esses vários pontos e veja quanto você pode ampliar, né, as suas habilidades para gerar realmente um trabalho diferenciado como mentor, porque essa é a maior qualidade, né, de gerar realmente um resultado além do esperado. Então, muito obrigado, valeu.